dúvida, esse é o vídeo mais diferente do meu canal até agora, pois é um vídeo que vai ser basicamente um audiobook do meu livro, Pistoleiro Sussurrante, que eu fiz ele esse ano, então eu decidi disponibilizar ele totalmente gratuito para quem quiser ver a história. E eu adianto logo que esse livro não é um livro super revolucionário, com um conceito muito foda. Não, é um clichêzão normal de Velho Oeste. Eu gosto bastante de livros de Velho Oeste, então eu decidi fazer o meu próprio livro. Eu pensei, tô com tempo livre, vou fazer meu próprio livro de Velho Oeste, cara. Tô nem aí. Vou botar os conceitos que eu acho interessante, que eu vejo nos filmes de Velho Oeste e colocar no meu livro. Então é isso. Basicamente eu me inspirei em alguns filmes e outras coisas eu criei originalmente. Enfim, é isso daí, agora fica aí com o livro. Descrição do personagem: o Pistoleiro Sussurrante é um homem enigmático que se move pelas terras áridas do Velho Oeste com uma aura de mistério e determinação. Sua figura é marcante e temida por onde passa. Vestimenta: ele é frequentemente visto vestindo uma capa preta suja e empoeirada, que se arrasta pelo chão, quase como uma sombra. A capa, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, serve tanto para protegê-lo do sol escaldante quanto para ocultar sua presença quando necessário. Sua capa adiciona uma camada adicional de enigma à sua figura, fazendo com que ele pareça parte da própria escuridão. Armas: à cintura, ele carrega duas pistolas, ambas em coldres de couro gasto. As armas são sua extensão, sua ferramenta de vingança, e ele as usa com habilidade mortal. Cada pistola tem uma história, uma lembrança dolorosa das vidas que ele jurou vingar. Chapéu: seu chapéu preto, de aba larga, sombreia seus olhos, dando-lhe uma expressão sombria e impenetrável. O chapéu também é uma peça de vestuário prática, protegendo-o tanto do sol escaldante quanto das noites geladas do deserto. As abas do chapéu são ligeiramente voltadas para baixo, sombreando seu rosto e acentuando o ar de mistério que o envolve. Barba e bigode: a barba e o bigode do sussurrante são bem cuidados, mas as pontas são vagas, quase como se a natureza selvagem do Velho Oeste tivesse deixado sua marca neles. Sua barba dá a ele um aspecto rústico e endurecido, uma testemunha silenciosa dos anos de busca pela vingança. Determinação: a característica mais marcante de Sussurrante é sua determinação inabalável. Cada olhar, cada movimento, transmite a sede de vingança que arde em seu coração. Ele é um homem com uma missão, alguém disposto a enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo para alcançar seus objetivos. O Pistoleiro Sussurrante é uma figura icônica do Velho Oeste, uma presença formidável que inspira temor e respeito por onde passa, enquanto ele continua sua jornada implacável em busca de justiça e vingança. Pistoleiro Sussurrante não era sempre conhecido por esse nome. Ele costumava ter outro nome, mas tudo mudou quando sua filha e mulher foram brutalmente assassinadas. Devastado pela perda e consumido pelo desejo de vingança, ele se transformou em um caçador de recompensas. Viajando de cidade em cidade, procurando informações sobre os homens responsáveis pelo massacre de sua família, ele descobriu que a maioria deles já estava morta. No entanto, uma pista o levou ao homem por trás do plano hediondo, um homem com uma cicatriz no rosto, o mesmo que encomendou o ataque para roubar suas valiosas joias. Foi nesse momento que ele assumiu o nome de O Pistoleiro Sussurrante, uma lembrança constante de sua busca implacável por vingança. Antes de se tornar o Pistoleiro Sussurrante, ele era conhecido como Joseph ou Joe Reynolds. Pistoleiro Sussurrante: a Jornada da Vingança. O capítulo 1. No massacre, o sol escaldante pairava sobre a pequena cidade de Dusty Creek no Velho Oeste. O vento soprava poeira pelas ruas vazias, enquanto o pistoleiro conhecido como o Sussurrante cavalgava solitário na direção do cemitério local. Seu rosto estava obscurecido por um chapéu de aba larga, e seu olhar determinado transmitia a sede de vingança que ardia em seu coração. Havia anos desde aquela noite maldita quando homens cruéis e sem rosto haviam invadido sua humilde cabana no deserto, tirando a vida de sua esposa e filhos pequenos. Sussurrante nunca soube o motivo por trás daquele massacre brutal, mas ele jurou encontrar os responsáveis e fazê-los pagar. Ao chegar ao cemitério, ele desmontou de seu cavalo e caminhou até as sepulturas de sua família. A lembrança daquele fatídico dia inundou sua mente, e sua mão apertou firmemente o cabo de sua pistola.
Juro por Deus, vou encontrá-los, ele murmurou com os dentes cerrados. Em busca de informações, ele começou a interrogar os poucos moradores que ainda restavam na cidade. As histórias eram vagas e incertas, mas uma coisa era clara: os assassinos eram parte de um grupo sombrio que operava nas sombras do Velho Oeste, espalhando terror e morte. Sussurrante não era um homem de muitas palavras, mas sua reputação como um pistoleiro habilidoso começou a se espalhar. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo, até mesmo se aliar a figuras questionáveis que habitavam as margens da sociedade. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e vermelho, Sussurrante se afastou do cemitério, determinado a continuar sua jornada solitária em busca de vingança. Ele sabia que seu caminho seria repleto de perigos, traições e sacrifícios, mas nada o deteria em sua busca incansável pelas respostas que tanto desejava. Assim, o pistoleiro sussurrante começou sua jornada obscura, enquanto as sombras do passado e do presente se entrelaçavam em sua busca implacável pela verdade e pela justiça. Capítulo 2. A promessa silenciosa. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, Sussurrante chegou a uma cidade poeirenta chamada Stoneval. Ele sabia que esta parada poderia lhe fornecer pistas sobre os assassinos de sua família. Ao se aproximar do salão, ele avistou um grupo de homens ruidosos jogando cartas. Sussurrante entrou no salão com passos silenciosos, atraindo a atenção de todos no recinto. Ele foi direto até o balcão, onde um velho barman enxugava copos empoeirados. Sussurrante, com voz firme: preciso de informações, barman. Procuro por homens que podem ter passado por aqui há alguns anos. Mataram minha família e quero vingança. Barman, olhando cautelosamente para Sussurrante: esses assuntos por aqui não costumam ser tratados com palavras, amigo. Inclinando-se discretamente: mas talvez você deva procurar Big Joe no canto do salão. Ele costuma ouvir muita coisa. Sussurrante se virou e avistou um homem corpulento, com um bigode espesso e um olhar que revelava experiência nas duras terras do Oeste. Ele se aproximou de Big Joe, que estava sentado em uma mesa de cartas com outros jogadores. Sussurrante, sussurrando: preciso de respostas, Joe. Minha família foi morta, e não vou parar até encontrar quem fez isso. Big Joe, franzindo o senho: e estranhos não são bem-vindos por aqui, amigo. Mas vou te dar uma dica. Há rumores de um bando cruel chamado os Corvos Negros. Dizem que estão em todo lugar, sempre mascarados. Se quer vingança, comece por aí. Sussurrante assentiu agradecendo e saiu do salão, com um objetivo mais claro em mente. Os Corvos Negros, ele pensou, enquanto a noite engolia a cidade de Stoneval. Agora, ele tinha um nome para sua caça, e nada o impediria de trilhar o caminho sangrento em direção à verdade. Capítulo 3. A emboscada nas colinas. Sussurrante cavalgava pelas áridas colinas, seguindo a trilha que o levaria à suposta base dos Corvos Negros. A lua brilhava acima, lançando uma luz prateada sobre a paisagem desolada. O pistoleiro estava determinado a chegar até o fim, não importasse o que enfrentasse. Enquanto se aproximava das colinas, ele notou um silêncio opressivo pairando no ar. O som dos grilos desapareceu, e o vento parecia ter abandonado a região. Era como se a própria natureza soubesse que algo estava errado. Sussurrante desmontou de seu cavalo e continuou a pé, avançando cautelosamente. Ele estava cercado pela escuridão das colinas e sabia que poderia ser alvo a qualquer momento. Seus sentidos estavam alertas, e ele podia ouvir até mesmo o farfalhar das folhas secas sob seus pés. De repente, uma série de disparos ecoou pelas colinas, cortando a quietude noturna. Balas zumbiam pelo ar, e Sussurrante se jogou no chão, rolando para se abrigar atrás de uma grande pedra. Sussurrante, gritando: seus covardes! Apareçam e enfrentem-me! Uma risada sombria respondeu, seguida pelo som de botas se aproximando. Os Corvos Negros emergiram das sombras, mascarados e armados até os dentes. Eles eram homens cruéis, e o líder deles, conhecido como Máscara de Ferro, estava à frente do grupo.
Máscara de Ferro, rindo, veja só quem temos aqui, rapazes. O pastor pistoleiro, procurando vingança, é? Apontando uma arma, você não deveria ter vindo até aqui, meu amigo. Sussurrante não hesitou. Ele se lançou para trás da cobertura da rocha e disparou com uma precisão mortal. Balas voaram, e um dos corvos negros caiu ao chão, gemendo de dor. O tiroteio continuou, com Sussurrante se movendo como uma sombra, seu revólver trovando com cada tiro. Ele estava em seu elemento, e a noite tornou-se um redemoinho de ação e violência. Mas os corvos negros eram numerosos e implacáveis. Sussurrante foi atingido no ombro, mas a dor apenas aumentou sua fúria. Ele continuou a lutar, cada tiro se tornando uma promessa silenciosa de vingança. A batalha nas colinas se desenrolou, com tiros, gritos e fumaça permeando a noite. Sussurrante estava determinado a não recuar. Enquanto as balas voavam, ele sabia que essa era apenas a primeira batalha de muitas em sua busca pela verdade por trás do massacre de sua família. E ele estava disposto a pagar qualquer preço para alcançá-la. Capítulo 4 O duelo na Cidade das Sombras. A adrenalina corria pelas veias de Sussurrante enquanto ele continuava a enfrentar os corvos negros nas colinas. A batalha era feroz, cada disparo e movimento uma dança mortal sob a luz pálida da lua. A cada bala que cruzava o ar, ele sentia a determinação fervendo dentro dele, alimentando sua luta implacável. Com habilidade e determinação, Sussurrante eliminou um a um dos membros dos Corvos Negros. Balas certeiras encontraram seus alvos, e os gritos de seus inimigos ecoaram nas colinas. A noite estava repleta de fogo e fumaça, mas ele não recuou. Finalmente, o líder dos Corvos Negros, Máscara de Ferro, ficou sozinho. Sussurrante lançou um olhar de fúria e desafio quando os dois homens se encararam. O embate que se seguiu foi rápido e brutal. Socos foram trocados, e ambos dispararam seus revólveres em uma dança mortal. Sussurrante não hesitou em lutar com ferocidade, e sua determinação acabou por vencer. Um tiro certeiro encontrou seu alvo, e Máscara de Ferro caiu, sem vida. A liderança dos Corvos Negros havia chegado ao fim. Os outros membros restantes dos Corvos Negros, vendo seu líder derrotado, fugiram na escuridão da noite, deixando para trás o cenário de morte e destruição. Sussurrante, respirando ofegante com o corpo ferido, conseguiu capturar um dos Corvos Negros gravemente feridos. Ele o encarou com olhos cheios de raiva e dor. Sussurrante, sussurrando, você já viu um homem com uma cicatriz no rosto? Foi ele que matou minha família. Diga-me onde encontrá-lo. O membro dos Corvos Negros, ainda ofegante e temendo por sua vida, respondeu, nunca vi esse homem, mas conheço uma mulher que pode saber. Ela reside em uma cidade próxima, no bordel. Se você pagar bem, ela pode fornecer a informação que procura. Agora, por favor, poupe minha vida. Eu disse tudo o que sei. Sussurrante, olhando nos olhos do homem, decidiu, você não merece viver. Com um movimento rápido, puxou o gatilho de sua arma, encerrando-a vida do membro dos Corvos Negros. Ferido e determinado, Sussurrante partiu em direção à cidade que o homem mencionara. Antes de buscar respostas, ele tratou de cuidar de seu ferimento no braço, sabendo que o caminho à frente estava repleto de sombras e segredos. A cidade a qual ele se dirigia estava escrita nas entrelinhas de seu destino, e ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio para desvendar a verdade obscura que o atormentava. Capítulo 5 Intrigas na Cidade de Eclipse. Sussurrante chegou à Cidade de Eclipse, um lugar envolto em mistérios e sombras profundas. Ele estava determinado a encontrar a mulher mencionada pelo membro dos Corvos Negros, a única pista que tinha sobre o homem com a cicatriz. Ao adentrar o bordel, um ambiente decadente e escuro, ele logo avistou Isabela. Seus olhos misteriosos e sorriso sedutor revelavam que ela era a chave para as respostas que buscava. Isabela, sorri, vejo que você é o homem em busca de informações, o pistoleiro Sussurrante. Mas saiba que o preço para o que deseja é alto. Sussurrante estava disposto a pagar o preço, não importasse o quão alto fosse.
Sussurrante, resoluto, o quanto você deseja? Isabela, pensativa, 20 moedas de ouro. A quantia era substancial, mas... Antes que Sussurrante pudesse responder, Isabela continuou, Isabela, sorri maliciosamente, e a outra parte do pagamento que tenho em mente, algo que desejo há muito tempo. Você. Sussurrante engoliu em seco, ciente do que ela estava sugerindo. Ele hesitou por um momento, mas a necessidade de obter informações superou suas preocupações. Sussurrante, aceitando, está bem, você terá o que deseja. Após o acordo, Isabela compartilhou informações sobre o homem com a cicatriz no rosto. Ela o descreveu como um forasteiro que havia se instalado em uma cabana isolada nas profundezas da floresta, a algumas horas de eclipse. Era lá que Sussurrante encontraria seu alvo. Sussurrante saiu do bordel com uma mistura de determinação e incerteza. Ele estava um passo mais perto de desvendar a verdade por trás do massacre de sua família, mas a estrada à frente estava repleta de perigos desconhecidos. O destino o aguardava, e ele estava disposto a enfrentar tudo para encontrar o homem que procurava. Capítulo 6 Rastro de sangue. Sussurrante deixou para trás as sombras do bordel de eclipse, com o peso de um acordo sinistro em seus ombros. O caminho até a cabana isolada nas profundezas da floresta era seu próximo destino. Enquanto cavalgava, a lua lançava uma luz prateada sobre a densa vegetação ao seu redor. Ao chegar à cabana, Sussurrante desmontou de seu cavalo e se aproximou com cautela. A madeira rangia sob seus pés, e a sensação de que estava sendo observado o assaltou. Ele empurrou a porta da cabana, revelando uma sala escura e empoeirada. Sussurrante, sussurrando, ou você está aí, homem da cicatriz? Uma voz rouca respondeu de algum lugar nas sombras. Homem da cicatriz, e emergindo das sombras, quem pergunta? Sussurrante viu um homem com uma cicatriz cruel no rosto, olhos frios e uma expressão indiferente. Sussurrante, indeterminado, e eu sou Sussurrante. Você matou minha família, e agora estou aqui para acertar as contas. O homem da cicatriz riu, um som sinistro que ecoou na cabana. Homem da cicatriz, zombando, o pistoleiro Sussurrante. Ouvi falar de você. Puxando sua arma, mas acha que pode me vencer? O duelo começou, com tiros cortando o ar e balas encontrando seus alvos. A cabana se transformou em um campo de batalha caótico. Sussurrante e o homem da cicatriz eram adversários habilidosos, e cada movimento era uma dança mortal. Sussurrante, determinado, você não vai escapar desta vez. Os tiros continuaram a trovejar até que uma bala certeira encontrou seu alvo. O homem da cicatriz caiu, sem vida. O pistoleiro finalmente havia alcançado sua vingança. Mas a vitória veio com um custo. Sussurrante estava ferido, seu corpo marcado pela violência da batalha. Ele saiu da cabana e olhou para o horizonte, onde a lua brilhava acima da floresta escura. Sussurrante, refletindo, a vingança não trouxe minha família de volta, mas pelo menos posso descansar sabendo que a justiça foi feita. Com um último olhar para a cabana onde o homem da cicatriz encontrou seu fim, Sussurrante se afastou, pronto para enfrentar os desafios desconhecidos que o esperavam no horizonte. A jornada estava longe de terminar, e ele estava determinado a continuar seguindo o rastro de sangue até o fim. Capítulo 7 Em Novos Horizontes. Sussurrante voltou à cidade de Eclipse, onde Isabela o aguardava no bordel. Seu corpo ferido clamava por descanso e cuidados, e ele sabia que era hora de cumprir sua parte do acordo. Entrou no quarto, onde encontrou Isabela pronta para cuidar de suas feridas. Isabela, com compaixão, você parece ter passado por uma batalha intensa, Sussurrante. Vou cuidar de você. Enquanto ela cuidava de suas feridas, Sussurrante não podia deixar de notar a gentileza nos gestos de Isabela. Ela o tratava com cuidado e atenção, como ninguém havia feito nos últimos 3 anos. Na manhã seguinte, Sussurrante acordou e viu Isabela deitada ao seu lado. A luz suave da manhã iluminava seu rosto sereno. Ele percebeu que, durante todos esses anos de busca implacável por vingança, ele havia se afastado de todas as conexões humanas, inclusive do amor.
Sussurrante pensou consigo mesmo, enquanto observava Isabela dormir, sussurrante, refletindo, faz 3 anos desde que estive com uma mulher. Ela é bondosa e gentil. E se eu não tiver mais um objetivo para viver além da vingança? Decidido a explorar essa nova possibilidade, Sussurrante se levantou da cama com cuidado, para não acordar Isabela. Ele sabia que precisava conversar com ela sobre seus sentimentos e suas intenções. Sussurrante, decidido, talvez seja a hora de dar uma chance a um novo começo. Sussurrante saiu do quarto, deixando Isabela descansar, e dirigiu-se ao salão, onde planejava conversar com ela quando ela acordasse. Era um novo dia, cheio de possibilidades e desafios, e Sussurrante estava pronto para enfrentar o futuro com um coração aberto. Capítulo 8 Um novo começo. Sussurrante passou o dia ao lado de Isabela, compartilhando histórias e risos, enquanto lentamente aprofundava sua conexão. A noite caiu sobre a cidade de Eclipse, e os dois encontraram seu caminho de volta para o quarto do bordel. No quarto, eles se olharam profundamente, os olhos revelando a atração que sentiam um pelo outro. Sem palavras, eles se aproximaram e se entregaram à paixão que havia estado adormecida em seus corações por tanto tempo. Enquanto estavam juntos, em meio a momentos de intimidade, Sussurrante encontrou a coragem para fazer uma pergunta que havia estado em sua mente desde que acordara ao lado de Isabela naquela manhã. Sussurrante, sussurrando, Isabela, você aceitaria se casar comigo? Isabela hesitou por um momento, o olhar refletindo os muitos anos de vida difícil que havia levado. Ela sabia que o casamento era algo que nunca havia considerado antes. Isabela, suspira, sussurrante, casamento é uma palavra que ouço com muita frequência aqui. É algo que parece repetir demais em minha vida. Sussurrante acariciou o rosto de Isabela com ternura, compreendendo suas preocupações, mas ainda determinado. Sussurrante, com carinho, e eu entendo, Isabela, mas para mim, essa palavra tem um significado diferente agora. É sobre começar de novo, deixar o passado para trás e construir um futuro juntos. Não tem que ser como o que você conheceu antes. Isabela olhou nos olhos de Sussurrante, vendo a sinceridade em sua expressão. Finalmente, ela sorriu suavemente. Isabela, com ternura, sim, Sussurrante, eu aceito. E assim, naquela noite, em Eclipse, enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, Sussurrante e Isabela encontraram um novo começo juntos, escolhendo abraçar um futuro incerto, mas cheio de esperança, como marido e mulher. Suas histórias entrelaçadas agora estavam destinadas a serem escritas em conjunto, enquanto deixavam para trás as sombras do passado e se aventuravam em um caminho de amor e redenção. Capítulo 9 Planos e compromissos. Após uma noite de paixão e compromisso, Sussurrante acordou ao lado de Isabela em um quarto do bordel em Eclipse. A luz da manhã filtrou-se pelas cortinas, iluminando o ambiente, e ele sabia que era hora de enfrentar os desafios que o novo dia trazia. Ele se levantou com cuidado, para não acordar Isabela, e vestiu suas roupas. Sentia-se determinado a começar uma nova fase de sua vida, longe das sombras de seu passado. Sussurrante deixou o quarto e se dirigiu à prefeitura da cidade. Lá, ele procurou o prefeito, um homem idoso com um olhar cansado. Sussurrante, com determinação, senhor prefeito, ouvi dizer que vocês estão precisando de um novo xerife. Estou interessado em candidatar-me ao cargo. O prefeito olhou para Sussurrante, avaliando-o cuidadosamente. Antes de assentir. Prefeito, com seriedade, há muito tempo precisamos de alguém que possa trazer a lei e a ordem de volta a Eclipse. Se você acha que é a pessoa certa para o trabalho, está contratado. Sussurrante agradeceu ao prefeito e partiu em busca de uma nova casa na cidade. Ele usou parte do dinheiro que havia juntado em sua jornada para comprar uma modesta residência, um lugar onde ele e Isabela poderiam começar sua vida juntos. No entanto, antes de se dedicar completamente ao novo papel de xerife e à vida matrimonial, Sussurrante queria formalizar seu compromisso com Isabela perante Deus e a comunidade. Ele levou Isabela até a igreja da cidade, onde se encontraram com o padre local. Sussurrante, com amor, padre, gostaríamos de marcar uma data para nosso casamento. Queremos
começar essa nova fase de nossas vidas com bênçãos divinas. O padre, um homem amável, sorriu e concordou em realizar a cerimônia. Uma data foi escolhida, e Sussurrante e Isabela saíram da igreja com os corações cheios de esperança. Assim, Sussurrante estava pronto para enfrentar seu novo papel como xerife da cidade de Eclipse e iniciar uma vida ao lado da mulher que amava. Os desafios eram muitos, mas ele estava determinado a construir um futuro melhor, deixando para trás as sombras do passado e abraçando a luz de um novo começo. Capítulo 10 União em Eclipse. 5 dias se passaram desde que Sussurrante e Isabela marcaram a data para o casamento. A cidade de Eclipse estava agitada com os preparativos para a cerimônia. Apesar de simples e reservada, a cerimônia atraiu a atenção de muitos curiosos, especialmente das mulheres que conheciam Isabela de seu tempo no bordel. Sussurrante, sendo um forasteiro na cidade, não tinha muitos conhecidos para convidar, mas o prefeito estava presente para testemunhar a união do novo xerife com a mulher que conquistara seu coração. A cerimônia foi realizada na pequena igreja da cidade, com o padre abençoando a união do casal. Depois da cerimônia, durante a noite, quando Sussurrante e Isabela se retiraram para a privacidade de seu quarto de núpcias, ele decidiu abordar um assunto que o intrigava. Sussurrante, curioso, lembro-me de você mencionando que tinha interesse em mim antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente. Como isso aconteceu? Isabela sorriu suavemente, lembrando-se daquela época. Isabela, carinhosa, eu vi você uma vez com uma mulher muito bonita e sua filha, andando por esta cidade. Vocês pareciam uma família muito feliz. Naquele momento, algo em você chamou minha atenção. Parecia ser um homem gentil, e isso me intrigou. Sussurrante refletiu sobre suas palavras, lembrando-se da mulher que ele havia amado e perdido, Alice, e de sua filha. A dor da perda ainda o atingia, mas agora ele tinha Isabela ao seu lado. No dia seguinte, Sussurrante se dirigiu à delegacia da cidade para assumir oficialmente seu cargo como xerife. A cidade se reuniu para testemunhar a cerimônia de posse, e ele foi condecorado com as insígnias de sua nova função. Após a cerimônia, Sussurrante montou seu cavalo e cavalgou até o local onde sua família estava enterrada. Diante dos túmulos, ele refletiu sobre sua jornada de vingança e sobre as palavras que Isabela lhe dissera no dia anterior. Sussurrante, com respeito, e eu consegui cumprir o que prometi, Alice. Eu sei que você me disse para não buscar vingança, e agora eu entendo por quê. Conheci uma mulher incrível, e estou tentando seguir em frente, como você queria. Ele colocou flores nos túmulos de sua família, uma última homenagem a eles, antes de sair. Enquanto cavalgava de volta para Eclipse, Sussurrante sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas ele estava disposto a enfrentar o futuro, passo a passo, com Isabela ao seu lado. Era o começo de um novo capítulo em sua vida, repleto de esperança e amor. Capítulo 11 Num fruto do amor. Os dias em Eclipse transcorriam tranquilamente para Sussurrante e Isabela. A cidade se acostumou com seu novo xerife e sua esposa, e a vida parecia estar finalmente sorrindo para o casal. No entanto, Isabela começou a enfrentar frequentes enjoos matinais, e uma sensação estranha começou a tomar conta dela. Um dia, após mais um episódio de enjoos, Isabela decidiu procurar a parteira da cidade. A notícia que ela trouxe consigo era algo que mudaria suas vidas para sempre. Isabela estava grávida. Quando ela compartilhou a notícia com Sussurrante, ele ficou inicialmente atordoado. A ideia de se tornar pai era algo que ele nunca imaginara, mas a notícia encheu seu coração de alegria e esperança. Ele abraçou Isabela com carinho e beijou sua testa. Sussurrante, sorrindo, Isabela, nós estamos esperando um filho. Isso é incrível. Isabela sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Isabela, externa, sim, meu amor, estamos formando nossa própria família. A notícia da gravidez se espalhou pela cidade, e os moradores de Eclipse ficaram encantados pelo casal. As semanas se transformaram em meses, e a barriga de Isabela começou a crescer, testemunhando o milagre da vida que estava a caminho. Sussurrante e Isabela começaram a fazer planos para o futuro.
Eles decidiram que a casa que compraram precisava de alguns ajustes para acomodar sua crescente família. Sussurrante estava ansioso para ser um bom pai, e Isabela estava determinada a criar seu filho em um ambiente de amor e carinho. À medida que os dias passavam, o casal percebeu que estavam embarcando em uma nova jornada juntos. A vingança que consumira Sussurrante durante tanto tempo havia dado lugar a uma nova razão para viver a família que eles estavam construindo. A vida em Eclipse nunca mais seria a mesma, e eles estavam prontos para enfrentar o futuro, unidos por um amor que havia nascido das cinzas do passado. Com a notícia da gravidez de Isabela, o horizonte deles estava repleto de promessas e esperanças, e eles estavam determinados a enfrentar cada desafio que viesse pela frente, de mãos dadas. Autor da obra, Vandré_Artes. Muito obrigado a todos que leram essa história e gostaram dela, minimamente. É um tipo de história que eu acho bem interessante, história sobre o Velho Oeste em geral. Foi muito bom para mim escrever, foi o que eu gostei muito de fazer. Sei que o tipo de história que eu fiz não é inovador, mas nem sempre uma história, para ser boa, tem que ser inovadora, só tem que ser contada de uma forma boa, e eu acredito que eu fiz isso minimamente bem. Mais uma vez, obrigado a todos que leram. Instagram @ilofi